É de se esperar que um desenho bem feito como Bluey teria muitos detalhes para ficar caçando a cada episódio. Mas você sabia que esse desenho é o que mais tem segredos escondidos? E quase uma centena de espécies de cães já apareceram nos episódios de Bluey, de um jeito ou de outro, e sabemos que todas, menos a Sox quando era criança, vivem e agem como humanos, ou pelo menos na maior parte do tempo. Isso porque, de vez em quando, os instintos caninos dos cães dão as caras. A gente vê isso direto com os rabinhos abanando de felicidade, ou quando a Bingo se esconde embaixo da árvore quando está triste, e até mesmo quando eles decidem uivar. Mas é no episódio O Riacho, por exemplo, que temos um exemplo bem mais forte. Aqui, a Bluey está com medo de pular de uma pedra para outra, e o Mackenzie tenta encorajá-la. Ele fala que é fácil, e que é igual pular de uma ovelha para outra. Só que assim, isso não faz sentido, né? A própria Bluey responde para ele que não faz sentido. Pois essa é uma referência escondida que os animadores colocaram, e tem a ver com a raça de cão do Mackenzie, que é um Border Collie. Ele é uma das espécies de cães pastores de ovelhas mais espertos do mundo. Então, aquilo era só um instinto canino dele, dando acesso às suas memórias ancestrais. É como se a natureza do cachorro falasse mais alto, mesmo ele agindo como a gente. Qual instinto animal você acha que seria mais difícil de controlar se você vivesse no mundo da Bluey? Enquanto você pensa, já prepara para assinar o canal e conhecer os outros detalhes secretos que Bluey esconde de você, aqui no canal Planeta Teen. No episódio Restaurante Chique da última temporada, a gente nota uma coisa muito curiosa, quase imperceptível, a não ser que você assista aos episódios várias e várias vezes como a gente. Enquanto Ben e a Tilly estão curtindo o ambiente romântico com o atendimento horrível e a comida asquerosa que as filhas preparam, você vai ver uma das lâmpadas que começa a falhar, até o momento em que ela simplesmente apaga. Isso pode indicar que a lâmpada, cansada de trabalhar naquele lugar caindo aos pedaços, preferiu tirar uma folga permanente, afinal, quem aguentaria uma gororoba daquelas, noite após noite, sem pifar, né? Mas quase ninguém percebeu isso na hora de assistir, porque estavam muito ocupados assistindo a dor do Ben e da Tilly, enquanto tiveram que comer aquela gosma que parecia ter vindo direto da casa dos Baker de Resident Evil 7. E aí, você macetava esse rango? Voltando a falar do episódio O Riacho, tem um pequeno detalhe que passou despercebido por quase todo mundo que assistiu, e rola bem no finalzinho. Quando a turma volta do passeio no meio da natureza, enquanto o Bandit conversa com a Bingo sobre algumas coisas que eles precisam tomar cuidado, a gente vê que lá no fundo a Blue e o Mackenzie ainda estão cheios de energia. Eles estão brincando juntos e vemos o pequeno Border Collie puxar a cachorrinha. Os dois caem juntos de um jeito até meio romântico, sabe? Isso reforça um argumento dos fãs de que, provavelmente, a Blue e o Mackenzie vão ser um casal no futuro, quando os dois tiverem idade para namorar. Você acha que a Blue e o Mackenzie formariam um bom casal no futuro? Ou você torce para outro par? Então manda a hashtag casal nos comentários pra gente saber suas teorias. Voltando um pouco naquele tema, como eles não conseguem controlar as naturezas caninas, temos que falar que até os adultos têm dificuldade em se controlar. E o maior exemplo disso é o Bandit. Como vocês já devem saber, ele é um arqueólogo. E nessa profissão é super comum desenterrar ossos de seres que viveram há muito tempo. Enquanto ele vai apresentar a sua mais nova descoberta para o museu, ele aparece com um osso gigante. E o mais engraçado é que no finalzinho do episódio, ele acaba atacando o osso como bom cachorro que ele é. Arqueólogos procuram artefatos históricos, e isso inclui ossos. Então essa profissão combina demais com um cachorro como o Bandit. Mas olha só que curioso, não foi por esse motivo que o pai da Bluey ganhou essa profissão. Essa escolha se deve ao fato de que o irmão do Joe Broom, o criador da série, é de fato um arqueólogo profissional. O nome dele é Adam Broom, e já participou de algumas descobertas bem importantes no mundo da arqueologia, sabia? No episódio em que a gente teve o desprazer de conhecer uma das personagens mais rabugentas do desenho, a Vovó Pug, vemos outra coisa muito interessante. Quando a Muffin começa a negociar com a velhinha, a gente percebe que a senhora saca um maço de dólares australianos. Se você não é do país, assim como eu, talvez não saiba, mas o desenho do dinheiro é muito parecido com a nota de 100 dólares real lá da Austrália. Isso porque as duas são das cores verdes e um pouco alaranjadas no meio. O homem na nota real é o Sir John Monash, um comandante australiano que lutou na Primeira Guerra Mundial. E nas notas do desenho, a gente pode ver que existe uma versão canina desse personagem histórico do país,
Que sacada legal dos animadores, né? Falando ainda sobre as notas de dinheiro, quando a Bluey ganha uma de $5 para gastar na feira, a gente percebe que o dinheiro, assim como na vida real, tem o emblema da falecida Rainha Elizabeth do Reino Unido, da qual a Austrália faz parte. E, como você deve imaginar, é claro que ela está em sua versão canina. O mais interessante é que a antiga rainha da Inglaterra foi representada na espécie Welsh Court. O legal de tudo isso é que essa de fato era a espécie de cachorros que a Rainha Elizabeth mais gostava. Tanto que ela tinha vários espalhados pelo Palácio de Buckingham, onde a família real reside oficialmente. Que homenagem fofa, né? Mas me diz, se você fosse da realeza e pudesse escolher um cachorro para ser o seu mascote oficial, qual raça você escolheria e por quê? A gente acabou de falar do episódio Mercado e de como conhecemos os famosos pôneis que as meninas tanto adoraram, certo? Mas o mais legal é que essa não foi a única vez em que esses cavalinhos fofos apareceram na série. Sério, esses pôneis são tipo mini celebridades do mundo da Bluey. Um desses momentos acontece no episódio Passe o Pacote, que mostra o aniversário da Muffin. A festa é de uma espécie de rancho, e lá no canto a gente consegue ver a cuidadora de novo, mas dessa vez apenas com um dos pôneis. Mas por que só um e não os dois? Bem, esse é outro pequeno segredo escondido nesse mesmo episódio. Um pouco antes de vermos a festinha da Muffin, aparece o convite de aniversário dela. E adivinha só, nada mais nada menos que 1, 2, 3, 4 unicórnios. Isso indica que a festa tinha esse tema mágico. Por causa disso, o Stripe deve ter contratado só a pôneizinha que combinava com a temática, só para reforçar que o tema da festa realmente era esse. Ou, conhecendo a Muffin, provavelmente ela só gostava daquele pônei específico e só pediu que ele fosse para a festa. Mas como dissemos, os pequenos pôneis aparecem mais 2 vezes, além do episódio Mercado. E a festa da Muffin é uma dessas aparições. A outra acontece no finalzinho do episódio Missão Curry, onde a gente vê a feirinha mais uma vez. E lá estão a cuidadora de animais e os 2 pôneis, um caracterizado de Pégaso e o outro de unicórnio. Aposto que você não tinha notado isso, né? E sabe quem é a maior celebridade desse canal? Você! Principalmente se você já estiver inscrito, e com pontos extras se tiver assinado o sininho. Já que falamos do episódio Passe o Pacote, vamos dar uma olhada nos detalhes que se escondem nos convites de aniversário da criançada. No convite da Pompom, por exemplo, tem uma foto dela com o rosto pintado. Alguém está fazendo uma linda borboleta e, embora a gente não possa confirmar, aquela mão parece muito bem ser a mãe do Mackenzie, de um dia em que a Pompom e a mamãe foram à feira. Nesse mesmo episódio, notamos outros detalhes bem legais escondidos no convite. Quando vemos a do Buddy, por exemplo, percebemos que ele fez um pequeno cachorrinho de tinta verde na parte de baixo da tela da pintura. Ao que indica, é um autorretrato, já que o cachorrinho é pintado, assim como o pequeno Pug, está com a língua para fora. Além disso, um dos ímãs que prendem o convite na porta da geladeira é o rosto do macaquinho, protagonista do filme Chimpanzé Chuck, aquele que a Bluey, a Bingo e o Bandit foram assistir no episódio de cinema. E parece que esse é um dos desenhos infantis mais famosos do mundo da Bluey, porque a gente pode notar, escondido no cenário da cidade em Brisbane, um pôster de divulgação dessa obra em uma das colunas mais próximas à escada rolante, que dá acesso à loja de brinquedos que as garotas e o pai visitam no episódio O Jogo do Silêncio. Esses macaquinhos devem ser pra Bluey o que a própria Bluey era pra gente. Vai dizer que isso não torce o cérebro um pouco.